Olá! Hoje vamos mergulhar num dos períodos mais intensos e, sejamos honestos, mais assustadores da história. O reinado do terror em plena Revolução Francesa. Vamos focar-nos no Comitê de Salvação Pública, um pequeno grupo que, em nome da liberdade, acabou por governar a França com um poder quase absoluto e com a ajuda constante da guilhotina. E esta é a pergunta que fica a pairar, não é? Como é que uma revolução que começou com ideias tão nobres como liberdade, igualdade e fraternidade descambou a ponto de executar dezenas de milhares dos seus próprios cidadãos? Parece uma contradição gigante. Pois bem, é isso que vamos tentar perceber. Ok, então, um contexto muito rápido para percebermos como chegamos a este ponto. A Revolução arranca em 1789. 3 anos depois, em 1792, adeus monarquia. E em janeiro de 1793, o rei Luís XVI é executado. Este último ato, a execução do rei, foi um choque enorme para toda a Europa e atirou a França para um verdadeiro caos, com inimigos a surgirem por todo lado. A situação era mesmo desesperada. A nova República Francesa estava literalmente a lutar pela sobrevivência. Tinha exércitos de outros países a invadir as fronteiras e, ao mesmo tempo, várias rebeliões a explodir dentro do próprio país. A revolução estava em risco e eram precisas medidas drásticas. E é aqui que entra a peça central da nossa história. Para lidar com esta crise gigante, o governo criou o Comitê de Salvação Pública. Pensem nisto como uma espécie de governo de guerra, um pequeno grupo com poderes quase ilimitados. A missão deles era muito clara: salvar a República, custasse o que custasse. E quem é que se destacou neste comitê? A figura principal, o homem que se tornou a cara do terror, foi um advogado chamado Maximilien Robespierre. Muito rapidamente, ele tornou-se o membro mais influente e, claro, o mais poderoso do grupo. A alcunha dele era o incorruptível. E porquê? Porque ele tinha esta reputação de ser completamente obcecado e dedicado à revolução, com uma rigidez moral que muitos achavam assustadora. Ele acreditava mesmo que estava a construir uma sociedade perfeita, uma república da virtude. E esta dedicação à virtude levou a uma lógica terrível. Para Robespierre e para o Comitê, a única maneira de salvar a República e de criar essa sociedade perfeita era limpá-la. E limpar significava eliminar todos aqueles que eles consideravam inimigos. Foi assim que começou o reinado do terror. A grande arma legal do terror foi chamada Lei dos Suspeitos. Esta lei era super vaga. Se alguém não parecesse entusiasmado o suficiente com a revolução, podia ser preso. Se tivesse algum parente que fosse nobre, podia ser preso. Bastava uma denúncia anónima. Dá para imaginar o clima de medo e desconfiança que isto criou por toda a França. E o processo era assustadoramente rápido e simples. Primeiro, uma denúncia. Segundo, a prisão imediata. Terceiro, um julgamento muito rápido, quase uma formalidade no tribunal revolucionário. E o quarto e último passo, muito provavelmente, era a execução na guilhotina. Não havia grande hipótese de defesa. E o resultado disto tudo? Um número que nos choca até hoje. Mais de 16 mil pessoas foram executadas oficialmente na guilhotina durante este período. E atenção, este número nem inclui as milhares de pessoas que morreram nas prisões, que estavam superlotadas, ou em massacres que aconteceram pelo país. A violência foi imensa. Mas o poder do comitê não era só terror político. Para conseguir vencer a guerra e estabilizar o país, eles tomaram o controle de praticamente tudo na sociedade francesa. Desde o exército, claro, até à economia. Era um controle total. Por exemplo, para lutar contra os exércitos estrangeiros, o comitê ordenou a levée en masse. Isto foi algo nunca antes visto na história moderna. O primeiro recrutamento militar obrigatório em massa. Basicamente, todos os homens saudáveis e solteiros foram convocados para lutar pela nação. E o resultado? Um exército gigantesco de quase 1 milhão de soldados. A França, de repente, tinha a maior força militar que a Europa alguma vez tinha visto. E foi este exército que conseguiu defender as fronteiras e repelir os invasores. Um verdadeiro esforço de guerra total. E na economia, a mesma mão de ferro. Para combater a fome e a inflação galopante, o Comitê criou a Lei do Máximo Geral. Esta lei controlava os preços de produtos essenciais, como o pão, e também definia um teto para os salários. E se algum comerciante fosse apanhado a especular com os preços, a pena podia ser a morte. E agora chegamos a um ponto de viragem crucial. Há um ditado famoso que diz que a revolução devora os seus próprios filhos. E foi exatamente isso que começou a acontecer. O terror, que começou por atacar os inimigos da revolução, começou a virar-se para dentro. A paranoia de Robespierre não parava de crescer e ele começou a ver traidores em todo o lado, até mesmo entre os seus aliados.
Robespierre começou a eliminar toda e qualquer oposição em duas frentes. Primeiro, atacou os hébertistas, que eram ainda mais radicais do que ele e queriam intensificar o terror. Foram todos para a guilhotina. Logo a seguir, virou-se contra os dantonistas, liderados pelo seu antigo amigo Georges Danton. Eles achavam que o terror já tinha ido longe demais e queriam moderação. O destino deles, a guilhotina também. Robespierre estava no topo do poder, mas cada vez mais sozinho. Sem ninguém para o desafiar, a paranoia de Robespierre deixou de ser apenas um sentimento pessoal e passou a ser a política oficial do Estado. O terror estava prestes a entrar na sua fase mais sangrenta e irracional. O resultado foi imediato e brutal. O número de execuções disparou, como podemos ver. Este período ficou conhecido como o Grande Terror. Em Paris, durante estes meses, a guilhotina trabalhava praticamente sem parar. Só que governar pelo medo tem um problema. Mais cedo ou mais tarde, o medo vira-se contra quem o cria. Os próprios membros do governo, que até ali tinham apoiado Robespierre, começaram a ter medo pela sua própria vida. A lógica era simples. Se ele executou Danton, que era um herói da Revolução, então ninguém estava a salvo. E assim, uma conspiração começou a ganhar forma nas sombras. E o fim foi incrivelmente rápido e dramático. A 27 de julho, Robespierre tenta fazer um discurso, mas é veiado e nem o deixam falar. Ali mesmo é declarado fora da lei e é preso. No dia seguinte, Maximilien Robespierre, o incorruptível, teve exatamente o mesmo destino que ele tinha dado a tantos outros. Foi executado na guilhotina juntamente com os seus aliados mais próximos. Com a morte de Robespierre, o terror desmoronou quase instantaneamente. O Comitê de Salvação Pública perdeu todos os seus poderes, o Tribunal Revolucionário foi fechado e a fase mais radical e sangrenta da Revolução Francesa chegou ao fim. Um novo governo, mais moderado, conhecido como o Diretório, assumiu o poder. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta final muito complicada. Robespierre e o Comitê acreditavam sinceramente que estavam a usar o terror para criar uma república justa e perfeita. E, de certa forma, eles salvaram a França da invasão e do colapso. Mas o preço foi um banho de sangue com milhares de mortos. A história deles obriga-nos a pensar, será que os fins, por mais nobres que pareçam, justificam meios tão brutais? Fica a pergunta no ar.